Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar aqui então a falar do meu projeto, do meu abecedário de Foucault, analisando hoje o termo ética. O que Foucault entende por ética? Eu estou seguindo o livro do Edgardo Castro, Vocabulário de Foucault, um percurso pelos seus temas, conceitos e autores, um livro publicado pela Autêntica. Eu sigo hoje as páginas 184 a 186 da edição traduzida para o português em 2024, né? Publicado em 2024, recente. É uma edição ampliada, né? Revista e ampliada, em que Edgardo Castro, que é um grande e importante Foucaultiano da atualidade, atualiza, né, o seu vocabulário de Foucault e traz uma série de inéditos que saíram nas últimas décadas. Então é importante que você atente para esse detalhe, senão você vai pegar uma edição bastante defasada desse vocabulário de Foucault. Muito bem, vamos falar de ética, começando então pela leitura de um trecho aqui do Edgardo Castro. Ele diz assim, ó, em primeiro lugar, é necessário começar com algumas considerações sobre o termo moral. Por moral pode-se entender, por um lado, um conjunto de valores e regras que os diferentes aparatos prescritivos, a família, as instituições educacionais, as igrejas, etc., propõem aos indivíduos e aos grupos. Por outro lado, os comportamentos dos indivíduos que podem ser morais na medida em que se mostram ou não adequados às regras e valores que lhes são propostos, né? Então, é interessante que você tenha aqui uma primeira descrição de como é que se constitui um sujeito ético, sujeito a partir, né, como é que a ética se constitui a partir de preceitos morais. Então, o que a gente vê aqui são duas forças atuando, né? Quer dizer, uma força externa, prescritiva, né? A família, as instituições educacionais, as igrejas, o ordenamento jurídico e por aí vai, né? Então, esse sujeito é coagido por esses fatores que estão fora dele, né? Só que, para que esses preceitos funcionem, eles precisam entrar no sujeito, né? Então é preciso que o sujeito tome esses preceitos como seus, né? Que ele interiorize esses preceitos, que ele pratique esses preceitos. Por isso que o Foucault, numa entrevista de meados da década de 70, ele fala da dobra, né? De duas forças, né? Uma força externa que atravessa a subjetividade e a própria ação do sujeito sobre a sua subjetividade para se constituir num sujeito ético. Depois o artigo do Edgardo Castro vai estabelecendo então alguns aspectos dessa moral, né? Ele fala, por exemplo, da substância ética, os modos de sujeição, as formas de elaboração do trabalho ético, e a teleologia, né, o telos, objetivo do sujeito moral. E ele diz que o termo ética refere-se a todo esse domínio da constituição de si mesmo como sujeito moral, né? Então, me parece que não funciona aqui aquela distinção clássica em que a moral é uma coisa, a ética é outra. Me parece que o Foucault está entendendo por ética à medida que o sujeito dobra, ele traz para dentro, ele mesmo começa a trabalhar na sua subjetividade para colaborar com esses preceitos morais que estão sendo prescritos pela família, pela igreja, pelo ordenamento jurídico, pelas instituições sociais, né? E esse sujeito, ele mesmo se constitui como sujeito moral a partir dessa ação sobre si mesmo. Foucault propõe distinguir entre morais orientadas para o código, aquelas nas quais se acentua o elemento prescritivo, né, e morais orientadas para a ética, as que insistem nos modos de subjetivação. Não sei se é possível distinguir tão claramente, mas às vezes na história da sexualidade o Foucault distingue moral de código, moral prescritiva,
que é a moral baseada num livro, em algo formalizado, estabelecido, como é o caso da moral do Ocidente cristão. Uma vez que você tem um livro, a Bíblia, que é visto como um livro canônico, e a partir dele todo o comportamento das pessoas, em tese, é orientado por esses preceitos, né? Claro que eles são sempre adaptados, porque a Bíblia é um livro um tanto quanto antigo, mas de qualquer forma a pretensão de cristãos e de certo modo também de judeus é seguir, é orientar a sua moral a partir desse código escrito, né? Ele distinguiria isso por uma moral mais orientada para a ética, quer dizer, ele está entendendo ética aquelas que insistem nos modos de subjetivação, quer dizer, quando o próprio sujeito atua sobre si mesmo. Mas eu não consigo perceber essa diferença, né? Porque de qualquer forma, seja a partir de um código formalizado, seja a partir de preceitos socialmente aceitos e difundidos, ou seja a partir de um código escrito, formal, ou seja a partir de um código não formal, de qualquer forma, esse sujeito precisa aceitar esses preceitos como seus e interiorizar esses preceitos, né? Então, isso necessariamente implica em um trabalho do sujeito sobre si mesmo, né? Essa atuação do sujeito sobre si. Então, talvez uma distinção meramente formal. A impressão que eu tenho é que o Foucault vislumbrava que entre a diferença fundamental entre cristãos antigos e gregos e antigos era que você tinha um potencial maior para a liberdade, uma vez que você não segue um código formal, né? Quer dizer, uma moral, um código moral formalizado, escrito, que você teria um pouco mais de liberdade. Mas vamos pensar que as leis sociais podem ser extremamente opressivas, extremamente severas, e elas podem podar a liberdade do indivíduo tanto quanto qualquer livro escrito, né? Então, e a gente pode pensar o contrário também, né? O livro escrito, ele pode ser interpretado de tantas formas que esse sujeito pode simplesmente sabotar o texto escrito, né? Como a gente tem visto aí as pessoas fazerem o texto bíblico dizer coisas que ele provavelmente nunca quis dizer, né? Mas, enfim, de qualquer forma a gente tem uma noção de como é que se constitui um sujeito ético, né? É basicamente a partir dessas duas forças que eu estou dizendo. Uma força externa, que pode vir na forma de um código formalizado, ou pode vir a partir de preceitos socialmente prescritos, ou a partir de preceitos prescritos pela família, por instituições sociais. Mas isso tem que dobrar, isso tem que contar com a colaboração desse sujeito. Ele tem que tomar esses preceitos como dele e internalizar esses preceitos. E ele internaliza isso a partir de uma ascética, né? Uma ascese. Quer dizer, ele tem que exercitar até que esses preceitos sejam incorporados, né? Em poucas palavras, para Foucault, o termo ética faz referência à relação do indivíduo consigo mesmo. É uma prática, um ethos, um modo de ser, né? Então, ética tem a ver. Então é isso, quer dizer, a moral talvez possa ser definida como essa dimensão externa e a ética como essa dimensão em que o próprio sujeito atua sobre si mesmo, né, como um modo de vida. Mas pense que um modo de vida não é um modo de vida em que esse sujeito vive de forma completamente livre. É um modo de vida em que o sujeito, ele mesmo toma o preceito que está fora, né? Ele pega o código moral, seja ele formal ou não, e passa para dentro, internaliza, toma esse preceito como seu. Bom, a partir disso ele começa, o Edgardo Castro, a listar vários domínios da ética, da moral. Ele fala de política, de estética, de arqueologia, de etopoética, ethos, liberdade, governamentalidade. Eu destacaria aqui, ele tem um trecho minúsculo em que ele faz uma alusão a Kant. Ele diz assim, Descartes liberou a racionalidade científica da moral. Kant reintroduziu a moral como forma,
aplicada da racionalidade ao voltar a propor como posso constituir a mim mesmo como sujeito ético. Me parece que essa é uma questão, essa questão kantiana, como a pergunta que o sujeito faz para si mesmo, como ele pode constituir a si mesmo como sujeito ético, né? Parece que essa é uma questão muito importante para o Foucault, sobretudo naquilo que a gente chama de terceiro Foucault, que é o trabalho do Foucault, dos volumes 2, 3 e 4 da História da Sexualidade, e que é também o Foucault dos últimos cursos que ele ministrou no Collège de France, né? Então, os cursos de 79 até 84 principalmente, onde ele analisa como é que um sujeito constitui a si mesmo como sujeito ético. Ele trabalha então sobretudo com o mundo antigo, com a constituição da subjetividade pelo próprio sujeito na Grécia Antiga e também no cristianismo antigo, né? E parece que ele pega esse projeto do Kant e leva até as últimas consequências de uma forma um tanto quanto diferente, né, de Kant. Há uma menção também a Deleuze, né? Deleuze, na verdade, deveria ter mencionado aqui Guattari, né? Porque a citação do Edgar do Castro é uma menção, né, do livro O Anti-Édipo, que ele diz assim: a propósito de O Anti-Édipo, de Deleuze e Guattari, Foucault afirma que se trata de um livro de ética, no sentido de ética como ethos. O primeiro escrito na França, aí abre aspas, porque o Edgar do Castro está citando o Foucault. E aí ele diz assim, o primeiro escrito na França, desde há muito tempo, ser anti-édipo converteu-se em um estilo de vida, um modo de pensar e de viver, que consiste em liberar-se do fascismo instalado na cabeça e no corpo dos homens, né? Então Foucault tinha uma simpatia muito grande pela filosofia de Deleuze e Guattari e considerava o livro O Anti-Édipo como um livro de ética, né? Quer dizer, de constituição de si por si mesmo, um modo de ação do sujeito sobre si, e nesse caso me parece que o Foucault claramente entrega aqui, né? É uma forma de constituição da subjetividade que enfrenta deliberadamente o fascismo, o autoritarismo, aquela pretensão de que alguém de fora vá dizer o que eu devo, o que eu posso ou não fazer. Então, de alguma forma, Foucault está bastante interessado aí em encontrar maneiras de fuga desse adestramento da subjetividade. Ele via em livros como O Anti-Édipo de Deleuze e Guattari como um livro que servia para isso, né? Quer dizer, Foucault não fala de uma ética prescritiva, né? Quer dizer, é óbvio que ele critica as pretensões de enquadramento da subjetividade, seja por códigos formais, códigos informais, mas de qualquer forma ele se torna um analista das pretensões desses códigos formais ou informais de a sujeitarem, de submeterem a subjetividade. Parece que ele de alguma forma acredita ser possível resistir a isso e via no livro O Anti-Édipo como uma forma de fazer isso, e talvez ele visse os seus próprios livros, escritos e cursos da mesma forma, como rotas de fuga, de resistência, de enfrentamento dessas pretensões de enquadramento da subjetividade em códigos formais ou informais. E por fim, é claro, a gente não poderia deixar de falar, infelizmente nós temos literalmente só uma frase, né, sobre a parresia. A parresia é a ética do dizer verdadeiro. Claro que a gente vai ter que dedicar um vídeo exclusivamente para isso. Eu já tenho, inclusive, se você procurar aí no meu canal, você vai encontrar. Eu gravei bastante, já gravei alguns vídeos sobre a questão da parresia, né, que é uma expressão grega, que pode ser traduzido da forma mais simples como a coragem da verdade. A parresia é uma prática conectada ao campo da ética, quer dizer, dizer a verdade é um estilo de vida, é uma forma de vida
e que, claro, o Foucault trabalhou sobretudo com essa prática no mundo antigo, né, no mundo greco-romano, e também no âmbito do cristianismo antigo, né, sobre a diversidade de significados e de práticas ligadas à palavra parresia. Mas eu acho que esse é um assunto para um vídeo exclusivo sobre isso. Bom, é isso. Esse é o nosso projeto, o nosso abecedário de Foucault. Hoje a gente se dedicou à ética. A gente vai continuar falando de outros termos aí. Espero que com isso ajude pessoas que estão sendo iniciadas na filosofia Foucaultiana a entenderem aí termos que são essenciais para poder ler Foucault, ler os Foucaultianos e se encantar, como vem acontecendo comigo já há muitos anos, né? Encantar-se, estar encantado com a filosofia de Foucault, uma filosofia fascinante, encantadora. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.